O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Obrigado, meu caro diácono, caros irmãos. Nós estamos então no último domingo antes do Natal e a liturgia já vai nos conduzindo até a manjedoura. Nesses últimos dias, sempre que ganha destaque é a Virgem Maria, geralmente na liturgia. Inclusive a gente vai ver no prefácio, todo ele dedicado à Virgem Maria Nova, a Eva, a Mulher Nova. Mas muitos de vocês devem saber, outros talvez não. A liturgia da igreja, ela tem 3 anos, né? Nos domingos, nas festas fortes, o ano A, B e C. A gente está no ano A atualmente. Então as leituras mudam durante o ano, para que em 3 anos a gente consiga, participando das missas todos os domingos, a gente consiga ouvir todos os textos principais da Escritura, do Antigo e do Novo Testamento, que a igreja considera aqueles mais importantes, a gente ouve em 3 anos. E também nos tempos fortes, como no tempo do Advento, as leituras mudam, elas variam. E esse ano, que é o ano A, a gente vê na 4ª leitura um destaque a uma outra figura ali, muito importante também, ao lado da Virgem Maria, que é São José. Então, São José ganha um grande destaque aqui, como uma sombra ali ao lado dela. Mas não uma sombra porque está deixado de lado, mas como uma sombra protetora sobre Maria e o menino Jesus. Uma presença ali, silenciosa, mas sempre atuante. Por isso, uma imagem do Pai na nossa vida também. Silencioso, às vezes a gente não tem a resposta que a gente quer, na hora que a gente quer, mas ele está ali atuando, está cuidando, protegendo. Esse é o papel de São José. Que bela vocação ele teve, e aqui a gente vê o relato segundo o olhar dele. Se a gente for ver o texto lá no Evangelho de Lucas, a gente tem todo o relato da infância de Jesus pelo olhar da mãe. O anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, ela vai visitar Isabel, tudo ali. Aqui, o Evangelho de Mateus dá o olhar do pai, a gente vê pelo olhar de São José. São os 2 evangelhos que narram a infância de Jesus, né? Lucas e Mateus. Marcos e João não tratam da infância. Então a gente tem aqui, olha, a origem de Jesus Cristo foi assim. De acordo com outro texto lá, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida por ação do Espírito Santo. Aqui está de acordo o texto, né? José, seu marido, era justo. Maior elogio que tem na Escritura que o homem pode receber: justo, cumpridor da lei, obediente a Deus, fiel, justo, não querendo denunciá-la, porque pela lei ele deveria denunciá-la, porque ele era o noivo e ele sabia que ele não era o pai. Pela lei ele deveria denunciá-la, só que ele não queria fazer isso com ela, não ia fazer isso com ela. Inclusive havia toda uma legislação lá, né? Se a mulher tivesse sido seduzida ou se tivesse sido abusada, tinha que demonstrar isso.
E se ela tivesse no campo, aí ela era mais fácil, mas se ela estivesse na cidade, tinha que provar que ela gritou e não foi acudida. Existem essas normas e esses detalhes lá no Levítico, no Deuteronômio. Então, uma situação toda complexa ali, que talvez Maria se visse numa situação de quase que ser acusada injustamente. E José certamente em nenhum momento duvidou da virtude da sua noiva, da sua esposa, mas não queria denunciá-la, não ia fazer isso com ela. Resolveu então abandonar Maria em segredo. Uma reflexão também, alguns padres da igreja vão dizer algo muito interessante. Eles dizem o seguinte: José pressentiu que havia algo extraordinário. José intuiu que tinha alguma coisa extraordinária ali, que era obra de Deus. Da mesma maneira, se foi isso, ele é como se ele estivesse atrapalhando. Quem sou eu para estar aqui? Se ela for escolhida por Deus, ele considera, ele pensa que o certo a fazer é sair e se afastar. Resolveu abandonar Maria em segredo. Ele saindo, ele toma para si a responsabilidade, sem precisar mentir, mas também sem denunciar Maria, digamos, ela que fica sendo a vítima, e como se ele tivesse engravidado ela e tivesse fugido, ele toma para si essa responsabilidade, essa culpa. E aí continua o texto. Enquanto José pensava nisso, já tinha decidido abandonar Maria em segredo, mas não se afobou, não se precipitou. Enquanto pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Olha isso. Deixa eu dar uma pausa na homilia aqui, fazer uma reflexão com vocês aqui. O anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Já pensaram nisso? Como que aquele jovem, porque José era um jovem, não nos enganemos, existem algumas tradições aí que não tem nenhum sentido, que vão apresentar José como se fosse um viúvo, que depois já tinha muitos filhos, aí vão justificar os irmãos de Jesus e assumiu Maria como esposa. Não, isso não fazia parte da tradição de Israel. José certamente era um jovem como Maria, um pouquinho mais velho que ela, talvez ela ali com 15, ele talvez com 18, 20 anos, que era a idade que eles se casavam, mas um jovem, cheio de força, cheio de vigor. Ele viu, meus irmãos, pensem comigo, o seu mundo desmoronar nesse momento aqui. Tudo que ele planejou, tudo que ele preparou, ruiu ali diante dele. E mesmo assim, nesse momento, tendo que tomar essa decisão difícil, diz aqui que ele conseguiu dormir, conciliar o sono. Vocês já pensaram nisso? Pensem comigo, por muito menos a gente perde o sono, é verdade ou não é? Ah, eu mesmo, tem conta para pagar na paróquia, aí eu, ai meu Deus do céu, um monte de problema, um monte de coisa para resolver na paróquia, às vezes a gente perde o sono e nem percebe por quê, o que está me tirando o sono, e eu vou tentar entender o que é que está me tirando o sono. Vocês que têm uma família para cuidar, que têm contas para pagar, vocês sabem o que eu estou falando? Quanta coisa nos tira o sono, problemas de saúde, outros problemas tantos, né? E José, o mundo dele desmorona e ele consegue conciliar o sono. Por isso São José olha aqui, ó, São José é padroeiro do bom sono. Você está com problema de insônia? Você não está conseguindo conciliar o sono e dormir? Invoca São José. Vocês já viram uma imagenzinha de São José deitado, dormindo? Está na moda agora, né? Vai se multiplicando. A gente tem imagem de São José com a Sagrada Família, com Jesus no colo, José carpinteiro, José fugindo para o Egito com Maria no jumentinho, a gente tem de tudo. E agora tem essa imagem também de José deitadinho, assim, dormindo. Por isso, porque é o padroeiro do bom sono, então invocar São José ali na hora da tribulação. Meus irmãos, na hora que a gente está muito atribulado, com dificuldade de dormir, pensem comigo, você conciliar o sono e conseguir dormir é até um ato de fé. Um ato de fé é você pegar todos os seus problemas e colocar na mão de Deus. E falar assim, eu não tenho como resolver isso agora. Amanhã de manhã eu resolvo. O sol vai nascer, vem a luz do dia, a luz me ilumina, também me dá sabedoria. Eu tomo meu café e vou resolver o que devo fazer. É ou não é? De noite é hora de entregar tudo a Deus, confiar e dormir. Então foi o que José fez aqui, e nisso ele é modelo para nós, né? Então, só essa reflexão aqui, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, olha aí. Vamos dar play de novo na homilia, vamos continuar agora, né? E aí diz aqui, olha, vamos ver o que o anjo falou. O anjo falou assim, ó, José, filho de Davi,
não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Ai, que bonito, que palavra, não tenhas medo, palavra que sempre se repete, tenha confiança em Deus, não tenha medo. Você não está atrapalhando, você faz parte desse caminho, Deus tem um plano para você aí, você é vocacionado por Deus a ser esposo de Maria. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, e você que vai dar nome ao menino. Ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus. Meus irmãos, isso é importante também. Quem deu o nome ao menino foi José. José que deu o nome para Jesus. Se a gente for lá no relato de Maria, diz lá também, né? Tu lhe chamarás com o nome de Jesus. O anjo Gabriel fala para ela. Mas lá diz, tu lhe chamarás com o nome. Aqui diz, tu lhe darás o nome de Jesus. E de fato, pela lei judaica, era o homem que dava o nome ao filho. Vamos lembrar de Zacarias mudo, não foi? E aí na hora de circuncidar lá João, queriam dar o nome de Zacarias, aí a mãe Isabel, olha aí, a mãe do menino, hein? As mães aqui que vão batizar seus filhos, né? Escolheram o nome dos seus filhos, aí a mãe vai lá e fala, o nome dele vai ser João. Aí todo mundo, não, você não, vamos perguntar ao pai aqui, fazem sinais para o pai todo, por quê? Porque é o pai que tem que dar o nome. Então, foi José quem deu o nome de Jesus, que tem já a missão dele, já tem a missão dele aqui, Deus salva, ou Deus é Salvador. Tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo de seus pecados. Meus irmãos, a gente não tem uma palavra de José nos evangelhos, nenhuma, nem um amém, a gente só tem a obediência dele. José se levantou e fez conforme o anjo do Senhor havia dito. Aí depois o anjo aparece, foge para o Egito, que Herodes quer matar o menino. José levantou no meio da noite, pegou a mulher e o menino, fugiu para o Egito. Aí depois de anos aparece o anjo, volta para a Terra Santa, porque morreram os que queriam matar o menino. José levantou, pegou a mulher e o menino voltou. Sempre ali, obediente, dócil, sem reservas, sem chiar, sem reclamar, o tempo todo ali. Mas também silencioso, não temos uma palavra dele. Mas existe uma palavra que nós podemos ter certeza que José proferiu. Está aqui, o nome do seu filho, porque no dia lá da circuncisão, o rabino lá que foi circuncidar o menino, é o pai que ele perguntava, como é que vai ser o nome do menino? E aí ele falou, Jesus. Dali, saiu da boca de José, o nome daquele que depois iria ser chamado por todos, por todas as gerações, todos os povos e nações. Quantos, todos os dias, clamam por Jesus, todos nós. O nome que está acima de todo nome. Não há outro nome dado aos homens pelo qual sejamos salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Olha aí, a força desse nome. O nome que está acima de todo nome. Diante dele se dobre todo o joelho, toda a língua proclame que ele é Senhor. Esse nome, invocado de geração em geração, há tantos séculos, e que vai continuar sendo invocado por todos os povos e nações, começou ali da boca de José. Jesus, ali, depois que ele começou, foi como se expandindo. Imagina um rio que toma o mundo inteiro. A boca do seu pai, José, foi a fonte. Né? Então, não fala nada, mas quando fala, a força, o impacto que tem, como um trovão que resplandece de um lado ou outro do céu. Que força teve José a vida inteira ali. E, de fato, foi o pai do menino Jesus. É o pai adotivo, é o pai putativo, o pai verdadeiro é o pai do céu, mas José foi pai de Jesus. E a Escritura o chama assim. Inclusive Maria, quando o menino se perde, né, ele fala, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu aflitos te procurávamos. Falei. E foi com José que o menino Jesus aprendeu a ser homem. Varão, o salvador de todos nós, mais que profeta, Deus feito homem, aprendeu a ser homem com seu pai. Tudo, eu imagino ali até o sorriso, a forma dele de lidar, de falar, os trejeitos, tudo. Aprendeu a profissão do seu pai, e assim era conhecido. Ué, esse aí não é o carpinteiro? De onde ele vem essa sabedoria toda? Então, que papel teve São José ali cuidando de Maria e do menino Jesus, meus irmãos? A igreja nunca vai ser suficientemente grata a São José pelo que ele fez por nós. Ele cuidou dos maiores tesouros de Deus. Deus entregou para José, para esse jovem carpinteiro fiel e justo, a Virgem Maria e o menino Jesus. Seus maiores tesouros. Falou, José, toma conta para mim, cuida. E a vida dele toda foi isso. Então, vocês pais de família, aí, pais e mães, né? Mas sobretudo os pais, vocês sabem o quanto vocês
Doam a vida de vocês pelas esposas e pelos filhos. Foi o que José fez também. Por isso, ele é o grande modelo, a grande inspiração. Depois de Jesus, claro, sempre em primeiro lugar, para todos os homens, o modelo e a figura tem que ser José. Então, invoca São José aí. Todo homem é chamado a ter em São José o seu exemplo. Sobretudo, aqueles que são casados e aqueles que têm filhos. Você que é marido, tem em São José o seu exemplo, o seu modelo. E você que tem filhos também, tem em São José o seu exemplo, o seu modelo. Quando acordou, José fez como o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Só uma reflexão para concluir, que eu gosto sempre de fazer, né? Meus irmãos, José acreditou a vida inteira, olha a fé desse homem. Assim como Maria, nossa mãe na fé, José também é nosso pai na fé, como Abraão. Pai da igreja, pai espiritual de todos nós, foi pai de Jesus e é nosso pai também. José, meus irmãos, acreditou a vida inteira num sonho. A vida inteira ele acreditou nesse sonho. E na virtude da sua noiva, em quem ele confiou. E esse sonho fechou com isso, encaixou na cabeça, no pensamento, na inteligência dele. Ele viu a verdade disso tudo. Mas a vida inteira o que ele teve foi um sonho. E isso foi suficiente. Não se queixou, não reclamou. Bastou isso aqui, por causa da sua fé. Se a gente for ver bem, a Virgem Maria, ela recebeu a visita do anjo. Ela interagiu com o anjo. Ela conseguiu fazer uma pergunta para o anjo. Mas como se fará isso, pois não conheço homem algum? O anjo se dignou dar uma resposta para ela. O Espírito Santo virá sobre ti, a força do Altíssimo te cobrará com sua sombra. Tal. Ela pode interagir, pode falar. Ela recebeu um sinal que ela nem pediu. Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Ela foi até lá, viu Isabel, que ela conhecia, grávida, e Isabel, cheia do Espírito Santo, confirmou. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai se cumprir o que o Senhor lhe prometeu. Tudo isso ela viu, tudo isso ela constatou. José não teve nada disso. José só teve um sonho e a virtude da sua noiva. E isso bastou, isso foi suficiente para ele, né? Então, que seja modelo para nós, que seja exemplo, que nós o invoquemos, e como eu falei, sobretudo os homens, sobretudo os pais e os esposos, né? Invoquem São José como modelo. E que todos nós façamos essa reflexão, meus irmãos, nunca, nem no céu, a igreja vai ser suficientemente agradecida a São José pelo que ele fez por nós. Amém. Vamos ficar